Bom, vamos a mais um vídeo aqui no canal Excelência em Fisioterapia Respiratória. Esse vídeo de hoje, não que os outros não sejam importantes, né? Mas esse daqui eu acho um pouquinho mais importante. Então, assim, eu fui surpreendido, me mandaram uma notícia, essa seguinte notícia aqui, ó. Então, deixa eu arrumar o celular aqui. Tá, escrito aqui: Estados Unidos manipula vírus da Covid em laboratório e cria cepa mais letal. Inicialmente eu fiquei surpreso, né? Achei um absurdo chegar a esse ponto. Então, segundo essa reportagem aqui, que foi no dia 18, ela saiu no dia 18, ela fala que a Universidade de Boston, os cientistas da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, estão sendo criticados por especialistas infectologistas por terem desenvolvido uma cepa mais letal do vírus SARS-CoV-2 em laboratório. Para os críticos, os pesquisadores podem causar uma nova pandemia. Então, daí a reportagem fala, né, que isso daí começou por um tabloide inglês, um jornal inglês chamado Daily Mail. E ele fala que a equipe da Universidade de Boston formou um vírus híbrido, combinando a variante Omicron com a primeira variante encontrada lá na China, na cidade de Wuhan. E que esse híbrido que a equipe da Universidade de Boston fez era mais letal. Eles falam aqui na reportagem que a nova cepa chegou a matar 80% dos ratos infectados. Isso daqui foi uma surpresa, né? Então, assim, eu li muitas críticas sobre esse trabalho. Eu acho que qualquer trabalho científico ele é extremamente pertinente. Os trabalhos hoje eles são realizados com vínculos na universidade e aprovados por comitê de ética, né? Então, assim, eu achei estranho. Aí fui pesquisar, né? A princípio não encontrei nada falando sobre isso. Mas daí no dia seguinte, no dia 19, vi algumas outras reportagens em alguns outros jornais. Jornais online, né? Vi aqui no Correio Brasiliense e no Diário de Pernambuco. Após ser divulgado isso, a Universidade de Boston se manifestou e a situação lá não é bem essa. Então, existe sim um estudo lá onde eles analisam o comportamento do vírus, porque o vírus começou de uma forma bem mais agressiva e hoje passou por algumas mutações, algumas mais preocupantes, outras nem tanto, que eu já comentei aqui em alguns vídeos no canal. Mas daí, a partir da variante Omicron, começou a perceber que as doenças provocadas pelo vírus, elas eram menos agressivas. A proposta desse trabalho aqui, pelo que eu li, pelo que eu entendi, é analisar o comportamento dessa redução de agressividade no vírus. Então, eles fizeram sim um híbrido, né, da variante Omicron com essa, mas é uma forma menos agressiva, segundo a universidade se manifestou. A questão da letalidade de 80% que foi citada sobre esse híbrido, não é assim, 80% a letalidade do vírus inicial que encontraram em Wuhan. Então eles começaram esse trabalho infectando alguns camundongos, né? E esses camundongos infectados pelo vírus de Wuhan era óbito de 80% a 100%. Já com a Omicron, isso não acontecia. Tá? Então, diferente do que foi publicado no dia anterior, não é o híbrido que a Universidade de Boston criou que leva 80% das cobaias a óbito, era o vírus inicial. Segundo o chefe da pesquisa, esse Daily Mail, que é o tabloide inglês, ele tem uma fama sensacionalista. E ele acabou tirando do contexto algumas questões, né? E deturpou. Então, a equipe da Universidade de Boston fala assim em uma das reportagens.
Levamos a sério nossa segurança e proteção de como lidamos com o patógeno. O vírus não sai do laboratório em que está sendo estudado, diz Corley, que é o chefe da pesquisa. Todo o nosso objetivo é a saúde da equipe. E este estudo foi parte disso, descobrindo qual parte do vírus é responsável por causar doenças graves. Esse era o propósito do vírus. Qual seria a parte responsável por causar doenças graves? Tá? Isso não necessariamente iria fazer um híbrido com uma gravidade maior. Então, se de repente alguém ouvir, ler alguma coisa aí que essa universidade criou um vírus letal, mais letal que pode provocar uma pandemia, não é bem assim a notícia, tá? Então, foi sim criado um vírus, é uma pesquisa que foi aprovada no Comitê de Ética. Lá nos Estados isso é permitido de você criar novos vírus desde 2017, isso já é permitido. Faz parte do estudo, é uma forma do pessoal lá realizar os estudos. Aí é certo ou errado, né? Aí eu deixo para você colocar a sua opinião aí nos comentários, tá? Então, grande preocupação daquela reportagem inicial ali que eu citei, do dia 18, é o quê? Que existe uma teoria que o próprio vírus que começou lá em Wuhan, ele foi sintetizado no laboratório, né? E daí, estão sintetizando um outro? É menos nocivo, é mais nocivo? Como que é isso? Mas é o que está acontecendo e é o que me chamou a atenção nesses últimos dias. Deixa aí nos comentários o que você acha disso, até que ponto criar um vírus em laboratório é válido ou não. Mas, de qualquer forma, apesar de algumas notícias que eu passei de ter um ou outro vírus aí que desperta maior preocupação, ainda não existe risco ou preocupação pelas autoridades nenhuma de voltar a uma nova pandemia como foi anteriormente. Eu vou ficar atento sobre essa pesquisa, é claro, como será uma pesquisa que está em andamento, eu não encontrei artigo científico nenhum, né? Mas eu vou ficar de olho nessas informações. Caso eu consiga alguma novidade, eu trago para vocês. Então, um abraço e até o próximo vídeo.